Reflexões espíritas. A gravidez inesperada. Uma perspectiva espírita profunda. Introdução. O que você faria se soubesse que a gravidez, seja planejada ou inesperada, é um processo espiritual profundamente planejado? E se eu te dissesse que, mesmo nas situações mais desafiadoras, essa experiência tem um propósito divino? Prepare-se para entender a gravidez sob uma ótica que vai além do físico, revelando o papel espiritual de cada ser envolvido nesse processo de reencarnação. Hoje, vamos mergulhar em um tema que toca a vida de muitas pessoas de forma profunda e, por vezes, inesperada: a gravidez. A concepção, a gestação e o nascimento de um novo ser humano são eventos que vão muito além do aspecto biológico. De acordo com a doutrina espírita, a gravidez é, antes de tudo, um processo espiritual, onde o espírito reencarnante e os pais se preparam para essa jornada de aprendizado e evolução. O processo espiritual da gravidez. Como o espírito é preparado para encarnar? Antes de tudo, é importante entender que o espírito que vai reencarnar, em algum momento, escolhe e planeja sua próxima encarnação. Esse planejamento ocorre no plano espiritual, onde as condições necessárias para o aprendizado e evolução do espírito são cuidadosamente organizadas. Não se trata apenas de um evento biológico, mas de um desafio espiritual que envolve tanto o espírito reencarnante quanto os pais. O planejamento espiritual. Como os espíritos escolhem seus pais. Na visão espírita, a gravidez não é apenas uma consequência da união sexual entre um casal, mas um plano elaborado no mundo espiritual. O espírito reencarnante e os espíritos dos pais já possuem laços espirituais que os unem, e esses laços determinam a escolha do momento e do local da reencarnação. Segundo o livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o planejamento espiritual considera várias variáveis: o meio familiar, as condições físicas e as provas que o espírito terá que enfrentar. A gestação começa, então, com o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, mas o que realmente ocorre durante esse processo vai muito além da fecundação. O espírito, com seu perispírito, o corpo espiritual, começa a agir sobre o feto, ligando-se a ele de maneira fluídica e acompanhando sua formação. A união entre o corpo físico e o espírito não é instantânea, mas sim gradual. O cordão fluídico que liga a mãe ao filho vai se estreitando à medida que a gestação avança. A vida começa. A concepção como o início da jornada. De acordo com André Luiz, a vida começa a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, e não apenas como um processo biológico, mas também como um movimento espiritual. O óvulo não apenas recebe o espermatozoide, mas faz uma seleção do espermatozoide mais apto para essa reencarnação, conforme informações fornecidas por estudos científicos recentes. Essa seleção é algo que já havia sido previsto no planejamento reencarnatório, onde o espírito reencarnante já sabia exatamente como e onde se daria o início de sua nova vida. Essa seleção biológica que ocorre na fecundação, que foi comprovada por cientistas americanos e israelenses, foi antecipada pelo espírito André Luiz em 1945. Ele descreveu que o óvulo possui uma função ativa, escolhendo um espermatozoide mais adequado à missão reencarnatória que o espírito terá que enfrentar. Essa informação veio à tona anos depois, quando os estudos científicos confirmaram a existência de substâncias que ajudam o óvulo a selecionar o espermatozoide mais apto. Gravidez inesperada. O papel espiritual no planejamento da gestação. Quando falamos sobre a gravidez inesperada ou não planejada, muitas vezes as pessoas se veem como vítimas de um processo que não controlaram. Mas a visão espírita nos ensina algo diferente.
Toda gravidez, mesmo as que não foram planejadas do ponto de vista material, tem um significado espiritual profundo. O significado espiritual de uma gravidez não planejada. A primeira coisa que precisamos entender é que no plano espiritual, todas as gravidezes são planejadas. A mãe, o pai e o espírito reencarnante se encontram nesse processo espiritual muito antes de a concepção ocorrer. Se uma mulher engravida e no primeiro momento sente que essa gravidez não foi planejada, ela na verdade já havia aceitado, no plano espiritual, essa missão de gerar o corpo material para o espírito que virá. Por mais que a mãe não se lembre disso no momento da concepção, a aceitação dessa missão faz parte do planejamento reencarnatório do espírito reencarnante. A ideia de que a gravidez pode ser um erro ou algo inesperado no plano espiritual é entendida de outra forma. Tudo tem um propósito divino. A gravidez como prova e missão espiritual. A gestação de um espírito no planeta Terra é, muitas vezes, vista como uma prova ou uma missão espiritual. Os pais, assim como a mãe que carrega o bebê, possuem um papel fundamental no cumprimento das provas espirituais que todos os envolvidos irão passar. Pode ser que, em algumas circunstâncias, as condições materiais de uma mulher não sejam as ideais para a gravidez, seja em termos de saúde, condição financeira ou emocional. Porém, isso não impede que o espírito reencarnante passe por essa experiência, pois ele também escolheu esse caminho para o seu crescimento. O karma coletivo pode estar envolvido nesse processo. Isso significa que tanto os pais quanto o espírito reencarnante têm uma série de dívidas espirituais e compromissos a serem cumpridos. Assim, a gravidez inesperada é muitas vezes uma oportunidade para a evolução de todos os envolvidos, mesmo que, no momento, isso pareça ser um desafio. O papel da mãe na gestação, a responsabilidade espiritual. A mãe, no processo de gestação, desempenha um papel fundamental. Ela é responsável por gerar o corpo material que o espírito irá utilizar para cumprir sua missão. A conexão fluídica entre o espírito reencarnante e os pais se estreita à medida que a gestação avança. É interessante notar que durante o sono, os pais podem, inclusive, encontrar-se com o espírito do filho no plano espiritual, em um processo de interação espiritual, onde os laços de amor e orientação começam a ser estabelecidos. O cordão fluídico que liga a mãe ao feto permite que o espírito reencarnante tenha uma experiência gradual de conexão com o corpo material, preparando-se para a vida terrestre. O espírito e a gestação, os desafios e provas. A gestação, para o espírito reencarnante, é uma prova de aprendizado. Ela representa a preparação para a vida material, e o espírito começa a sentir as influências de sua encarnação no mundo físico, enquanto continua a ser orientado pelos espíritos mentores e pela espiritualidade superior. Esse período é fundamental para que o espírito se prepare para enfrentar os desafios que terá ao longo de sua vida, como dificuldades emocionais, sociais e espirituais. Compreenda a gravidez sob uma ótica espiritual. Inscreva-se agora e amplie seus conhecimentos espirituais. Agora que você compreende um pouco mais sobre o processo espiritual que envolve a gestação e a gravidez inesperada, eu te convido a se aprofundar ainda mais nesse tema. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Ao fazer isso, você não só estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, mas também participando de uma verdadeira caridade espiritual. Se você quer entender mais sobre o planejamento espiritual, as provas da reencarnação ou o papel da mulher na gestação, este canal é o seu espaço. Deixe seus comentários e sugestões abaixo.
para que possamos continuar trazendo conteúdo relevante para a sua jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Clique no link abaixo e inscreva-se agora para mais vídeos que vão transformar a sua visão sobre a vida, a reencarnação e os desafios espirituais.